Alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 o nosso muito boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição aqui do Teoria de Tudo, edição de número 784, ao infinito e além, não é? Nossa super vontade de ter você conosco. Estamos ao vivo aqui por Sabe Caxias, no nosso Facebook, mas também você nos ouve na nossa rádio web, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e no nosso rádio portal sabecaxias.com.br. É sexta-feira, dia 13, dia de fevereiro, né, às 17 horas 11 minutos, ao vivo aqui nós estamos para tratar de um assunto super importante daqui a pouquinho, que é a preparação para o vestibular. Você sabe quanto é difícil esse momento de família e quanto ele pode ser facilitado com uma orientação, né, personalizada, tradicional, e nós vamos daqui a pouquinho conversar aqui com uma professora muito bem tarimbada para representar o nosso novo apoiador, inclusive, não é, que é o Cursão Caxias Mais Garra, né? O Cursão Mais Garra que a gente já coloca para você aqui também na tela, lembrando que eles estão com uma super promoção de carnaval. Nesta abertura, nós vamos citá-los também num bate-papo, daqui a pouquinho, com a Giovana Lazarete Segatti, que é professora de literatura do Cursão Mais Garra, doutoranda no programa de pós-graduação em letras da URGS, possui mestrado e é licenciada em letras, língua portuguesa, língua espanhola e suas respectivas literaturas, pela mesma instituição, professora há mais de 10 anos, já atuou como professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Caxias, e do Colégio Marista Assunção, em Porto Alegre. Foi aluna do Cursão em 2014, destaque nacional com nota 1000 na redação Enem 2014. E ela vai nos trazer aí todo esse contexto, não é? O foco da instituição, porque, né, é importante você ter uma formação de alto desempenho, construção de projetos de vida sólidos nesse sentido. Aliás, isso justamente que eu estava conversando com a minha filha adolescente, né, que vai ser aluna do Cursão, sobre a importância de valorizar este momento. Daqui a pouquinho, né, nós já vamos falar com ela. Lembrando que nós temos o apoio de Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil. Um abraço, querida Tainê Schmidt, que fez uma homenagem muito legal para Sabe Caxias hoje, que é o Dia Mundial do Rádio, nesta sexta-feira 13, e também você que estiver ouvindo na nossa pós-audiência, CPR Rodas e Pneus, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Top Down Informática, a marca que faz muito por você, Mecânica São Eloy, juntos conosco também aqui na nossa programação. Destacamos sempre, justamente devido à nossa pós-audiência, alguns destaques, né, trazemos alguns destaques do Brasil e do mundo, lembrando que é sexta-feira, dia 13 de fevereiro, 17 horas 13 minutos. Abate de bovinos no Brasil atinge recorde no quarto trimestre de 2025. Sidônio proíbe ministros de desfilar em carro alegórico de Janja. É a polêmica, né, da escola de samba que vai homenagear o presidente Lula no Rio de Janeiro. Comissão mista do INSS pede a novo relator do Banco Master devolução de dados sigilosos de Daniel Vorcaro. Bancos, INSS e Correios não abrem segunda e terça. E também no nosso rádio portal sabecaxias.com.br, Randon Corp passa a oferecer atendimento presencial para candidatos a vagas de emprego da companhia em Caxias do Sul.
SIC Caxias reforça diálogo institucional com o Legislativo em agenda na Câmara de Vereadores. Lançamento do livro Nos 150 anos de imigração, um esforço para salvar a língua italiana. Será na Festa da Uva. E a CSG inicia projeto Caminhos Unidos para orientar moradores e comerciantes às margens das rodovias. Também para você saber o que está acontecendo, né, ao longo desta sexta-feira, já que, como disse, nós temos uma pós-audiência muito ampla. Eu anunciei a professora aqui, uma jovem professora, né? Se fizer um cálculo matemático de tempo, né? Entre tomar água, alimentar-se e estudar, ela estudou mais do que tomou água, né? Tenho certeza disso. Professor, posso te chamar de professora, né? Giovana, deixa eu colocar ela na tela aqui. Aqui está ela, muito bom. Olá, professora Giovana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Teoria de Tudo. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir depois. Boa tarde para ti, obrigada por nos receber hoje. Que legal, seja bem-vinda e tenho certeza que tem muita coisa a nos ajudar a contextualizar neste momento de início de ano. Né? O vestibular terminou para quem fez o ano passado, mas a ideia é justamente aproveitarmos toda essa tua expertise, tu que serás também professora do cursão este ano, para falarmos sobre a instituição, falarmos sobre a tua carreira acadêmica, ajudarmos inclusive os pais e professores, né, e a próprios alunos a se posicionarem, contextualizarem-se, né, nessa questão de vestibular. Fala um pouco disso, um pouquinho mais perto só, por favor, professor. Perfeito. Tá. Eu acho que você falou, né, que hoje é 3 de fevereiro, a gente está num momento que é crítico e central para quem está envolvido, as famílias, os estudantes, com o ano que se começa, né, o ano escolar. A gente finalizou toda a jornada de quem passou pelos vestibulares do ano passado, para quem se inscreveu no SISU, fez a prova do Enem. Agora, com todas as finalizações, a gente ainda tem umas rebarbas, né, de chamadas. Já começa a preparação para esse ano, para as nossas próximas provas, para o próximo Enem. E a gente sabe que para conseguir resultados efetivos lá no fim do ano, no segundo semestre, a preparação começa agora. É fundamental que ela comece agora, nem que seja uma preparação mental, né? Então, fevereiro é, assim, aquele momento da gente se organizar para o ano e, sem dúvida alguma, para a gente começar a se organizar também para esses momentos de prova, que sempre são muito tensos, assim, né? Geram muita ansiedade, mexem com a gente, mas que se constroem com bastante constância para a gente obter os resultados lá no fim do ano. Como é que se faz essa construção de uma maneira eficiente? Sem dúvida alguma, essa construção se faz com apoio. Uhum. Eu costumo compartilhar com os meus estudantes, assim, que quando eu estava nesse momento, ou seja, quando eu estava saindo do colégio, pensando o que eu queria fazer, né, me preparando para as provas, eu tinha a sensação que eu tinha que resolver tudo sozinha. Uhum. Então, que eu tinha que tomar uma decisão super importante sozinha, que eu tinha que me organizar sozinha, que eu tinha que conseguir estudar, viver minha vida, tudo sozinha. E dar conta disso sendo adolescente não é nem um pouco fácil. Os pais de adolescentes que o digam, né, que tem que lidar com esse processo. Então, certamente ter o apoio, em primeiro lugar, da família, né, que possa conversar, que possa ter esse momento de troca sobre o desejo daquele estudante, daquele jovem, mas principalmente o apoio de instituições, companheiros, pares que estejam alinhados, né, e nesse sentido, falo pela minha experiência enquanto estudante e como professora, o pré-vestibular tem uma função central, né? Assim, eu fico pensando quando eu decidi me matricular no cursão há muitos anos atrás. Nem tantos. Mais ou menos, assim. 2014, né? 2014, no início de 12 anos. Para quem tem mais de 50, não é nada. Eu fico me sentindo bem, porque eu já estava começando a ficar um pouco preocupada com esses cálculos. Não te preocupa, é jovem. Eu lembro que a melhor sensação era chegar, assim, a época o cursão ainda ficava, né, lá na 18, era chegar e entrar naquele prédio e ver que tinha um monte de gente passando pelo que eu estava passando. As mesmas ansiedades. Né? E as mesmas dúvidas, os mesmos desejos de fazer coisas novas, de avançar na vida, de conquistar coisas,
por mais que as ambições fossem diferentes, né? Então, tinha gente que queria ir para Santa Catarina, para Pelotas, tinha gente que queria ir para Porto Alegre, tinha gente que queria ficar em Caxias, cursos muito diferentes, mas a gente tinha uma comunidade de partilha, né? Isso com os meus colegas à época, mas obviamente com toda a equipe, né? Então, todos os profs, todo mundo que trabalha num espaço como esse e que ao longo desses 12 anos, antes e muito provavelmente depois, vai se manter, né, num lugar como o Cursão, é essencial, porque a gente se sente amparado, né, para fazer o que a gente efetivamente precisa fazer para alcançar resultado, que é estudar. Estudar e com método, né? Exato. Não adianta você achar que, sendo autodidata, por mais inteligência que você tenha, a orientação, né? O Cursão aí tem quase a mesma idade que eu, na verdade. Ou se não tiver mais, né? A Alice que está aqui pode nos dizer, eu tenho 57, né? E tudo isso, nesse período todo, até já do teu período, né? Que tirou nota 1000 na prova do Enem, gostaria que tu falasse sobre isso. Cada ano tem mudanças diferentes, né, da cabeça do adolescente, da estrutura do estudo, né, das faculdades, enfim. Sim, sem dúvidas. Me impressiona muito, assim, como 12 anos realmente, nesse contexto, não parece tanto tempo, mas como as coisas mudaram, né? Porque a minha época, eu lembro que a gente tinha, assim, obviamente, acesso à internet, os materiais muito qualificados sempre, do Cursão, os profs muito qualificados, mas a gente não tinha algo que os nossos jovens têm hoje, que é a inteligência artificial e que em algum nível dá uma falsa sensação de que as coisas são um pouco mais fáceis do que talvez elas sejam. Então, eu lembro quando eu recebi o resultado, né, da redação com a nota 1000, eu não esperava nem um pouco. Eu sou ainda sou, né, sou doutoranda, então eu ainda sou aquela estudante que faz um trabalho, faz uma prova e sai achando que foi muito mal, embora eu tenha me preparado, embora eu tenha ali me dedicado. E aí Qual era o tema da redação? E aí o tema só piorou tudo, só piorou, porque eu tinha uma professora ótima época no Cursão, que se chamava Camila, e ela me ajudou muito, eu escrevia toda semana e a gente conversava sobre os textos, o que é essencial para quem quer ir bem na redação, né? E aí eu lembro que ela tinha projetado várias temáticas, que é natural, né, do prof de redação, assim, e nenhuma foi pro lado da que caiu, que foi publicidade infantil. E eu lembro mesmo. muito, e eu lembro quando eu li aquilo na prova, assim, parece que eu me transporto para os 13 anos atrás, no momento que eu fiz a prova, que eu só pensava assim, meu Deus, o que eu vou falar disso? E no fim, a gente tem que confiar também nessa constância, nesse processo, nesses momentos, né? Porque a constância e o trabalho realizado ao longo do ano conjuntamente com os profissionais que nos dão esse amparo garantem em algum nível que a gente vá saber performar independente da situação, que nem sempre vai ser tão confortável, né? Diante do inesperado, que é, né, muitas vezes, e essa preparação eu acho importante do pré-vestibular, a ferramenta desses diálogos que tu falaste, né? Porque isso vai ficar na cabeça, a estrutura, o arquétipo de como, né? E aí as outras coisas naturalmente vão, os outros assuntos, eu digo, os outros temas, né? Como foi o teu caso. Contextualiza, por gentileza, tem muita gente que vai nos ouvir, tem muita gente que não conhece, tem muitas pessoas que não estão atualizadas. O que significa ser nota 1000 e destaque nacional? Porque eu acho que não foi não sei se teve muitas notas 1000, né? Não foram muitas, tenho certeza. Esse ano, né? 5 nacionais. Eu confesso que, olha, aí me pega o tempo de que eu realmente talvez faça tempo, porque eu não me lembro, mas realmente nós tivemos, eu e uma outra. Isso, justo. Olha que legal. Vou botar o microfone para a Alice, se eu estivesse na próxima, eu botava. Não, tu não está aparecendo. A Alice aqui ela é aqui da assessora de marketing do Cursão, eficientíssima, né? Já nos trouxe, começamos a trabalhar faz um mês e já estamos aqui andando juntos. Então, não exatamente, mas foram poucas, né? Pouquíssimas. E assim, é difícil justamente porque o processo de avaliação é bastante rígido, é bastante, assim, como eu posso dizer,
complexo mesmo, né? Sim. Sempre difícil estar lidando com o texto de um estudante ali, falo da posição daquela estudante, mas de uma professora que também, né, Sim. professora de linguagens que lida com os textos dos alunos, e a gente vem se deparando naquela época, né, a gente não tinha tanta coisa, por exemplo, do formato, e essa discussão da internet, que a cada momento que tu tá no Instagram, te aparecem 20 pessoas dizendo, não, aqui a receita para tirar nota 1000, Não existe, né? não existe, é uma grande falácia, assim, né? Tanto é que se existisse receita, nós teríamos milhares de pessoas tirando nota 1000. Exato. E não é uma coisa fácil. Foi surpreendente a época, acho que por isso também o destaque. Legal, E a felicidade parabéns. com todo... Muito obrigada. A felicidade com todo mundo, com o cursão. Eu nunca vou esquecer o dia que eu voltei aí para fazer as pinturas, né? Que é um momento maravilhoso de qualquer prof. Agora eu tô nessa posição, né? Mas dos pré-vestibulantes também. Pra A gente hora do fazer bicho. a hora do bicho. E que, assim, era surreal, porque eu realmente saí da prova pensando, meu Deus, eu fui muito mal. E eu sempre brinco com os meus estudantes que essa constância, ela se comprova justamente na forma como a gente consegue colocar a nossa vida ali de algum jeito. Então, o famoso repertório, né, para quem está nos escutando, tem um critério de avaliação que olha justamente para o repertório que os estudantes trazem para o texto. À época, eu não... Assim, publicidade infantil, que repertório eu vou ter? E eu lembro que, naquele momento, a gente tinha uma bonequinha de brinde no McDonald's, e que passavam a propaganda, né, da lancheria a todo momento na TV. E eu pensei, por que não? Se eu conseguir articular... E eu saí da prova pensando, bom, eu escrevi sobre isso, nunca que a minha nota vai ser boa. A prova é que quando a gente consegue, né, botar esse trabalho do ano inteiro à prova, não importa se a gente está citando Clarice Lispector, se a gente está citando Saramago, se a gente tem as melhores referências do mundo, se a gente não consegue articular tudo que a gente desenvolveu ao longo do ano, né? E aí entra justamente o exercício que para o vestibular já é a primeira porta para a faculdade, para os treinamentos depois, mas de fazer assim a formação sólida, de um pensamento sólido, já começando cedo, né? Porque as aulas já começam semana que vem, né? Exato. E tem o meio do ano e depois tem o fim do ano, mas por exemplo, ainda a gente vai falando sem linha de tempo aqui, para que a gente coloque dentro da preocupação do aluno essa nossa conversa, porque muda, eu vou dizer radicalmente, no segundo ano, para quem não fez, a minha filha fez o Enem, ok, mas não levaram muito a sério, foram trainees, etc, né? Agora, então, nos primeiros dias, parece que vai ser igual, mas não vai, já começa, nós já temos um cálculo logístico, vai chegar 12:30, vai ter que almoçar, já vamos ter que sair para aula, né? Termina tal hora, já muda completamente a rotina, muda o humor, muda a capacidade cognitiva, você vai gastar mais fosfato, vai ter que se alimentar melhor, a família, né, vai ter que ter paciência, combinamos, olha, não vamos colocar muita pressão, você tem que passar, você precisa, essas coisas precisam uma preparação profissional, porque só falar, como diz, né, não é assim, né? Exato, e por isso é tão importante essa comunidade, né, esse amparo. Então, obviamente, a presença da família, dando suporte, dos amigos é essencial, mas o pré-vestibular atua nesse sentido também, porque nenhuma família é obrigada, né, a saber os protocolos, e às vezes nessa ânsia da felicidade, nessa ânsia da perspectiva futura, às vezes a gente acaba vendo as famílias colocando assim os pés um pouco na frente. Então, pré-vestibular ajuda a conduzir isso, né? A compreender os tempos, a compreender a dimensão das coisas, o que é mais importante em cada momento. Então, no próprio cursão, né, a gente já tem o início das aulas na próxima semana, as coisas já começam a ganhar esse peso de realidade, mas a coisa é processual também. Então, se começa com aquele momento de boas-vindas, de acolhida, de fazer sentir-se em casa, né, porque é importante também que o estudante se sinta acolhido, criar essa perspectiva de comunidade. E depois se engata numa rotina que aí engata completamente com a rotina que tu comentava da família. 12:30, tá se organizando para sair de casa, o pessoal no cursão tá se organizando para receber os filhos, os estudantes, para que comece o processo, no caso do turno da tarde, né?
Começa a pré-temporada agora, né, nesse finalzinho. Aham, justo. E depois mas vai entrando em forma, porque para quem gosta de estudar, e você gosta, né, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né, por exemplo, o desejo da literatura, né, a gente poderia fazer um seminário sobre literatura, né, isso, mas nós em partes iremos falando, né, até você começar com os caminhos do doutorado, enfim, você já gostava, você foi se descobrindo também com orientação profissional, né? Conta um pouco. Sim, eu acho que a gente tem sempre um peso da tomada de decisão, né? Quando a gente é adolescente, eu lembro quando eu estava no 3º ano, eu pensava que eu tinha que fazer algo assim, uma faculdade que significasse aquilo que a gente tem na cabeça como importante. Então eu terminei o colégio querendo fazer direito. E aí me matriculei no cursão para fazer o pré-vestibular e eu sempre amei ler, sempre amei literatura. Literatura sempre foi minha disciplina favorita no colégio. Eu era aquela leitora voraz que entre aulas pegava o livro e ficava ali lendo. E eu lembro que teve uma oportunidade que eu estava no cursão lendo um livro que não era leitura obrigatória. E um prof veio e falou comigo assim, tu vai fazer letras? E foi a primeira vez que aquilo surgiu na minha cabeça como uma possibilidade. Porque eu acho que às vezes a gente, né, enquanto adolescente, tem uma coisa tão fechada, tão caixinha de profissões tradicionais. Embora ser professor seja uma profissão tradicional, é uma profissão que passou, né, por um processo de desvalorização e que não necessariamente alguém chega e diz assim, bora ser professor, né? Então eu lembro que aquele prof acendeu essa faísca, assim, e eu levei essa conversa para minha família, que me deu muito apoio, muito suporte. E eu pensei, bom, por que não transformar essa paixão na minha profissão? E aí eu lembro que eu entrei, né, a primeira semana na faculdade, assim, se apresentando, por que letras? Porque eu amo literatura, amo ler. E ao longo da faculdade eu me descobri em muitas outras coisas. Então me descobri como professora de literatura, que é muito diferente de ser uma leitora, né? Então são 2 universos. A literatura também me levou para a língua espanhola, então sou formada em língua portuguesa e língua espanhola. Me levou para a escrita, que é um lugar ali, né, de conversa. Então a literatura abriu, assim, todo mundo conhece essa máxima da literatura que abre portas, mas para mim eu não tenho como explicar a quantidade de portas que ela abriu. E aí essa paixão da leitura e essa paixão do estudo deram sequência. Então, depois de me formar, mesmo já ingressando, né, na carreira, assim, já atuando como prof, e sempre em escola, e sempre com os adolescentes, com ensino médio, pré-vestibular, que tem uma paixão profunda, assim, por essa faixa etária, decidi continuar estudando. Então fiz o mestrado e agora estou no doutorado. Na URGS, né? Na URGS. Conta um pouco sobre isso. Assim, eu fiz a minha formação toda, né, na URGS. É um lugar que... URGS que está vindo para Caxias do Sul, também, desculpa eu te interromper. Não, imagina. Mas valida ainda mais a importância de uma preparação, não é? Só para não perder o contexto, no sentido de que com a internet, que não era tão desenvolvida naquela época, 2014 e antes ainda, sem uma curadoria, né, sem uma curadoria de uma professora ou de alguém pedagógico para apontar a hora. Isso porque sabe o que me ocorre? Você estava lendo um livro que não era obrigatório. Então, no momento de vestibular, com alta necessidade de gestão de tempo e de cérebro, de fosfato de cabeça, você não conseguiu deixar de fazer uma coisa que você gosta, né? E isso acontece com muita gente, porque aquela pressão de ser quem você é acaba superando, né? E por questões, às vezes, internas do contexto, a pessoa se reprime porque prometeu para a família que queria ser advogada, eu ia ser médico, né? Enfim, eu ia desmaiar na primeira cirurgia, mas... né? Justo. E a gente está falando do doutorando aqui, para não perder o foco, né? Eu tenho um pouco de déficit de atenção, né? Pode me corrigir como professora, se for necessário. Imagina. Entrevistei a professora da PAI ontem, né? E ela contou algumas coisas sobre isso. Uma matéria bem legal, aliás, que tem aí no Teoria de Tudo 783. Nós estamos no 784, conversando aqui, né, com o pessoal do cursão, trazendo, né, a preparação para este ano, a Giovana Lazarete Segatti. Tu és natural de onde? De Caxias mesmo.
Então é um prazer para mim, na verdade, me juntar ao cursão, porque eu fiz a minha formação inteira em Porto Alegre, então a graduação e o mestrado e agora o doutorado também em Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, mas eu sou natural de Caxias, fiz a minha educação básica aqui, fiz pré-vestibular no cursão, e agora, assim, para mim é quase como uma viagem no tempo voltar a Caxias e atuar como professora nesse lugar que me recebeu tão bem como aluna, né? Então, assim, eu lembro que ano passado, quando eu cheguei no cursão para fazer, né, as conversas, pra gente começar, eu disse assim, parece que eu tô sonhando, porque é aquele tipo de coisa que nem se a gente pensasse, nem se a gente brincasse 12 anos atrás, pareceria real. Então, uma viagem no tempo, um pouco de volta às origens, assim. E essa sensação, é claro, que te traz responsabilidade, né? De formar consciências, né? Com certeza. Isso me traz bastante tranquilidade no sentido de estar atuando no cursão, porque é muito difícil atuar num lugar em que as pessoas não têm responsabilidade e tentar ter responsabilidade. Então, quando a gente atua num lugar que a gente conhece a índole das pessoas, a gente conhece a ética das pessoas, a gente sabe que tá todo mundo ali junto por um mesmo propósito direcionado, é muito reconfortante para o professor, né? Porque a gente sabe que também a gente vai ter esse respaldo não só de preparar para a prova, como também desse momento de troca, esse momento de formação com os estudantes que acaba inevitavelmente acontecendo, né? E para quem pai, mãe, investe, né, nessa ideia, é melhor que divida essa responsabilidade com os profissionais da área que sabem, né, aonde aperta o sapato na hora da prova, uma série de questões, né, questões inclusive físicas, né, professora, Exato. do dia da prova, ou a prova do Enem, por exemplo. Até podemos falar sobre o Enem, qual é a tua avaliação, o que tu acha, como um todo, assim, quais são os desafios de quem está, né, se preparando para o Enem. A gente tem vários desafios, né, para quem se prepara para o Enem, pensando, eu acho que a literatura aqui, eu como prof de literatura do cursão, posso exemplificar a partir da minha área. A gente não vai encontrar nas 45 questões de linguagens, questões que são extremamente específicas de literatura, né, que se conecta com aquele ensino bem tradicional, de decorar coisas. Mudou bastante. Mudou muito, então a gente vai ter uma integração de habilidades que vai demandar muito do estudante justamente essa confiança do processo. Porque não basta uma decoreba para chegar lá na hora e resolver. A gente precisa de constância justamente para ter todos esses elementos e na hora fazer o trabalho mental de integrar tudo isso, né? Esse, sem dúvida, me parece o maior desafio, para além das questões óbvias de quantidade de questões, quantidade de texto. Então a gente tem pouquíssimo tempo para cada uma das questões, é uma jornada bastante exaustiva que demanda fôlego, quase como se a gente estivesse se preparando para fazer uma maratona, né? Ninguém vai correr 42 quilômetros do dia para a noite. Exato. Né? Mesma coisa com o Enem. É um pouco difícil chegar no dia anterior e pensar, bom, amanhã morre, eu né? Não tem como, fisicamente impossível, né? Fisicamente impossível. A pessoa pode até conseguir, mas talvez o resultado não seja aquele projetado, né? E um risco muito alto também, né? Com Uma aposta certeza. muito perigosa. O que é perda de tempo? E tempo é uma commodity importantíssima, né? Sem dúvida, sem dúvida. O decoreba é ruim. Eu me lembro ainda do Álvares de Azevedo, do Mal do Século, dos resumos que eu li, não decorei porque não entendi o contexto, da desmotivação que me causava muitas vezes, eu, né, por não me sentir livre de escolher mais, né, amplamente, né, dentro de um leque de possibilidades que a adolescência oferece, e que o profissional, como a gente está falando aqui, né, tem essa visão, porque são 50 e tantos anos que o cursão traz essa gestão de conhecimento, né, tu volta agora com essa sensação, inclusive, né, não voltaria depois de tanto estudo se não tivesse essa certeza, né, professor? Sem dúvidas. Eu acho que também isso, assim, é um privilégio que a gente alcança depois de tanta formação, né? A gente poder escolher os lugares que a gente quer estar. E, assim, voltar para o cursão é uma escolha muito consciente, no sentido de acreditar no projeto pedagógico e acreditar também que há tantos anos no mercado fazendo o que faz de melhor e dando suporte para as famílias, para a comunidade, tem muito a se fazer, mesmo quando a gente tem
a internet, mesmo quando a gente tem 1 milhão de promessas milagrosas. Que influencer, né? As pessoas acham que vai dar dinheiro, vai dar uma Justo. profissão, né? Dizendo o contrário, né? Então, assim, é um movimento quase que contra a corrente, mas que permanece firme e forte, e eu acho que, assim, com bastante razão, sabe? Com bastante motivação para isso. Eu vou compartilhar aqui o site do Cursão, para que a gente possa, desde 1969, então são na minha idade, 57 anos, né? Que o Cursão está trazendo aí toda essa expertise. Quem quiser saber mais, cursão.com.br, entra no site, pioneiros em transformar sonhos em aprovações, tradição que lidera, inovação que aprova, né? Você está vendo na tela aí, né, o Cursão Mais Garra pré-vestibular, próximo aprovado pode ser você. É uma sensação muito legal, muito importante, qualquer época, qualquer idade. Eu tive ontem, né, um bate-papo assim, começando já a preparação, né, com a minha filha, dizendo, né, aproveite esse tempo. Muita gente não aproveitou bem esse tempo, né? Ele não volta. Mesmo, claro, não estou aqui querendo falar que só aos 17, 18 anos, pode ser 30, 40 anos, né? Mas é diferente, né? É melhor aproveitar como a professora aproveitou bem aqui. Tem preparação para o Enem, aqui a gente estou colocando aqui algumas alunas aqui que estão destaques no site, né? A Tainá Carolina da Silva, né? Que tirou 900 na redação do Enem também aqui outras alunas que estão, a Emanuele da Silva Machado também. Então, a gente coloca aqui também as estruturas, o pessoal estudando. Quem quiser saber mais, né, ao longo as inscrições estão abertas, mas dá para entrar no trem com ele, se por acaso atrasou de alguma maneira, né, professora? Sim, com certeza. Então, a gente está aqui conversando e no momento que nós estamos falando, as nossas matrículas ainda estão abertas, permanecem abertas, né? O ano todo. A gente tem vários processos, tem módulos, né? Então é importante a gente lembrar que existem cursos diferentes, existe o curso intensivo, extensivo, a depender do objetivo do estudante, né? A gente vai ter um tempo maior ou menor de preparação. Então, para saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo que vocês entrem em contato com o nosso time super qualificado, que vai dar todas as informações. Mas especialmente até o dia 20 de fevereiro, né, para quem nos escuta depois, a gente tem uma super promoção carnavalesca para a gente celebrar, então, esse momento de preparação, para a gente celebrar o estudo esse ano que se inicia, em que os estudantes que forem até a sede conhecerem e ainda se levarem amigos vão ter super promoções, tanto na matrícula quanto nos materiais. Então, estão abertas as inscrições, as matrículas. Recomendamos que, em especial, até o dia 20 isso seja feito, né? Porque a gente vai ter essa super condição para quem vier. Mas ao longo do ano inteiro, o Cursão está de portas abertas, com diferentes propostas, com aulas em todos os turnos, né? Turno da manhã, da tarde e da noite, para se adequar melhor ao contexto, ao cotidiano de cada um. Sempre com os profissionais muito qualificados, tanto na docência quanto o pessoal que está aí para atendimento ao público, para dar o retorno, para entrar em contato com as famílias, com os estudantes. Então, temos essa super promoção, matrículas abertas. Legal. E um ano inteiro pela frente de muito estudo. Respirar fundo, né? Deixar, né, para os pais se preocuparem aí com o resto, né? E deixar que o aluno foque no estudo, né? Então, dentro dessa, eu esqueci alguma coisa, será, Alicia? Não, né? Acho que não, tá bom. Então, a Alicia aqui né, ótima, maravilhosa. de assessora né, do programa já, de coprodutora, e veio bem organizada aqui, me trouxe aqui bem organizada uma pauta muito bem feita, inclusive coincidindo aqui a ideia do programa também, não é? Muito obrigado também, aliás, né, pela gentileza de fazer esse meio de campo, né, conosco, né, o Renan também, nosso querido amigo que recebeu a gente muito bem lá, e trazendo aqui para dentro, né, o Teoria de Tudo, sabe, Caxias é independente, mas está inserido no núcleo superior de faculdade, que é o passo seguinte, né, da Cursão. Então, além da Unicesumar, outros tantos, qualquer faculdade, qualquer foco, dependendo do objetivo, dependendo da distância, né, da maratona, você tem que ter um preparativo, não é, professor? Então, para concluir, eu gostaria que tu me ajudasse num sentido. Muita gente está, por causa, é claro, das dificuldades de valorização do ensino,
por causa das dificuldades econômicas que a gente atravessa muitas vezes, desdenhando da importância do ensino de qualidade superior, quando é o contrário. Precisamos de pessoas que pensem, né? Hoje mesmo a minha filha me mostrou uma brasileira, que eu não vou lembrar o nome, que conseguiu fazer a recuperação de 4 paraplégicos, né? Então, né, nós temos o Miguel Nicoleles também, que é neurocientista brasileiro, que está nos Estados Unidos, mas que traz também para o Brasil um destaque mundial, e fez pesquisas. Em 2014 nós tomamos 7-1, né? Para ti foi bom, para a seleção brasileira não foi muito. Exatamente. Foi mais ou menos, né? Foi um ano meio assim amargo, agridoce. Mas tu não salvou do 7-1 aqui agora, né? E eles deram um chute com a perna biônica na abertura da Copa, teve 1 minuto, que deveria ser a coisa mais importante que a Copa do Mundo. Né? Então, a importância de se estudar, de superar, né? De entender que por exemplo, no caso da literatura, o contexto de cada época traz uma importância histórica, política, enfim. Né? Por favor. Eu poderia ficar, acho que umas 5 horas falando sobre isso, porque realmente eu sou uma defensora, assim, ferrenha do ensino e do conhecimento e de como isso é a única coisa que ninguém nunca vai poder tirar da gente. Então, eu sou uma verdadeira incentivadora dos meus estudantes. Eu sei que os pais ajudam muito nisso, né? Mas especialmente os adolescentes têm essas ressalvas em relação ao acesso, ao ingresso no ensino superior. E eu sempre tento conversar com eles no sentido de que o ensino superior nos oferece muito mais do que o conhecimento, que já é tudo que a gente pode ter. Ele vai nos oferecer uma série de experiências, ele vai nos possibilitar ter, assim, contato com o mundo, intercâmbios, realidades de vida que são inacessíveis muitas vezes para a gente. Vai nos permitir conhecer muito da gente mesmo, né? Porque a gente está num novo contexto, tendo que crescer conforme a gente está ali estudando, né? Então a gente se forma pessoa enquanto a gente se forma profissional. Então, eu acho que assim, a gente tem realmente um problema bastante sério no Brasil e no mundo de desvalorização do ensino, do estudo, do conhecimento. E sem dúvida alguma, o ensino superior, as instituições tradicionais, né, sejam as escolas, os cursos preparatórios, as universidades, ainda tem um papel essencial na preservação desse conhecimento e no estímulo desse conhecimento e desse pensamento crítico que nós precisamos cada vez mais, né, na busca de produção de conhecimento e uma produção de conhecimento que retorne para nós, né, para nós comunidade, para nós sociedade, seja através de mudanças de tecnologias, como a perna biônica, como a elaboração de vacinas, cura de doenças, seja a partir da construção de alguma tecnologia nova para transportes, para energias alternativas, seja para que a gente possa ter produção de arte, que eu, como professora de literatura, não poderia deixar de defender como uma das coisas mais importantes, né? Então, tudo isso está nesse universo do ensino superior, do estudo, do desenvolvimento do conhecimento, e que, sem dúvida alguma, é o nosso bem mais precioso, né? Eu sei que muitas famílias veem como investimento, e eu não poderia concordar mais. Sem dúvida, ajudar, estimular que os seus filhos possam trilhar esse caminho é um investimento a longo prazo, porque é a única certeza de que isso, sim, vai permanecer com eles, e com sorte vai voltar para toda a sociedade, né? Então é benefício para todo mundo. Nota 1000 aqui no editorial final da nossa entrevista, né? Ali você pode recortar essa parte que né? Deixei aqui junto com os especialistas em aprovação do cursão. Nossa equipe é formada por professores experientes, comprometidos com resultados reais. Cursão.com.br, Cursão Mais Garra, não é? Trazendo para você aí esse universo, né, de transformação para uma sociedade melhor, mais feliz. Não importa a profissão, importa sim o tanto de colaboração que nós podemos dar para uma sociedade melhor. Nosso slogan aqui no Teoria de Tudo é pensando bem, dá para ser feliz, em busca da razão perdida, né, professora? E considerando, né, o que enfrentaste na prova do Enem sobre publicidade infantil, fiquei mais tranquilo até com as perguntas, eu sei que tu se sairia bem, não teria saia justa não, ia contextualizar legal.
Muito obrigado, então, pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Quero agradecer ao cursando. Nós vamos falar muitas vezes com outros professores também, né? Sempre que for necessário, porque é utilidade pública, vai além, inclusive, do marketing da marca, mas, claro, deixando aí, né, que está no site a possibilidade de fazer o parcelamento, de parcelar o material também, com os alunos, material de qualidade, livros impressos também e outros, né, do material didático, que vão fazer a diferença. Vão fazer a diferença, eu sei porque eu sou avô já, então já encaminhamos 2 adolescentes que são homens e uma menina. Você se preocupa, depois que passa de uma certa idade, você diz, bom, eu cumpri o meu dever e vão ser cidadãos, né, melhor do que estarem aí enfrentando dificuldades diversas, né, no mercado de trabalho, em subcondição. Nós temos um monte de feminicídios hoje em dia por causa da dificuldade, né, professor? Uhum. Né? Exato. A gente conta justamente com esse apoio, né, porque é fundamental para que a gente possa evitar e refutar tudo isso. E nós queríamos, né, eu agradeço pessoalmente, mas agradeço em nome do Cursão por nos receber tão bem nesse final de tarde, sexta-feira de carnaval. E esperamos todo mundo que está escutando agora, que vai escutar posteriormente. Isso. No Cursão, estamos de portas abertas para receber todo mundo nesse ano de 2026. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Muito bem. Estamos apresentando Teoria de Tudo especial para você. Muito obrigado. Um feliz carnaval, um bom fim de semana. Até o próximo. É o Teoria de Tudo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo.